Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast Tirando o Jaleco, mais uma vez. Um podcast que, como vocês sabem, fala de forma mais descontraída da área de saúde. Mas hoje eu trouxe aqui dois profissionais que promovem a saúde, né? São profissionais que atuam na área do beach tênis, posto que eu adotei recentemente, aí, aproximadamente um ano e pouco, que você que assistiu um podcast sabe que no final eu acabo recomendando, mas onde a gente vai entender o que é o beach tênis, né? Como é que funciona o beach tênis com duas pessoas que para mim são referência aqui. Antônio Pacífico Santos Neto, exatamente, conhecido como Antônio Veiga ou Netinho. Na verdade, eu prefiro Netinho. Mas como a gente brincava antes, por conta do Instagram, muita gente conhece como Neto Vegas. Neto Vegas. Mais pra frente a gente fala mais sobre isso. E Larissa Galvão, né? Exatamente. Então vamos começar assim, ó. Vou começar perguntando a Netinho como que o beach tênis chegou na sua vida? Por que você pratica beach tênis? Tá, vamos lá. Eu sempre fui apaixonado por esportes, desde a época de escola, jogava futebol. Conheci o tênis, vou encurtar um pouco o caminho para a gente chegar no foco principal que é o beach tênis. Conheci o tênis e jogava tênis. Naquele período de pandemia, a gente começou a se interessar pelo beach tênis. Começou a se falar muito de beach tênis naquele momento de pandemia, principalmente no pós-pandemia, exatamente porque era um esporte que era praticado ao ar livre, então naquele contexto era um esporte mais recomendado. E por conta disso, o esporte de raquete, ligado ao esporte anterior que eu praticava, no clube em qual a gente era sócio, inclusive o marido de Lari era uma dessas pessoas, a gente monta uma quadra de beach tennis lá e começa a praticar esse esporte, inicialmente de maneira bem despretensiosa. O intuito nesse momento, inclusive, era jogar beach tênis pós o tênis. O nosso foco principal era ir jogar tênis. Quando terminava, a gente estava cansado, vamos nos divertir no beach tênis. Entendi. E aí nasce a prática do beach tênis para mim, para o Lari, para o marido dela. E aí começa a se difundir o beach tênis em Conquista a partir desse momento. Em um clube de tênis chamado UCT, União Conquistante de Tênis, que fica ali no Boa Vista. Que ainda existe. Que ainda existe. E tem quadra de beach tênis, mas o foco lá é o tênis convencional. E a gente vê muita gente do tênis aqui em Conquista, pelo menos, migrando pro beach, né? Ou pelo menos fazendo as duas coisas. Isso é um cenário geral. Pelas características, os tenistas, eles, por terem também mais facilidade, fazem essa transição. E é muito comum você ver, inclusive, no circuito profissional e no circuito amador, bastante tenista vindo pro beach tennis. Legal. E você, lá, um pouco parecido, né? Mas fala aí como é que foi. Graças a eles, né? A gente, como eles eram um grupo de amigos, eles montaram uma associação. Inclusive, Dourado, meu marido, foi presidente dessa associação lá da UCT. E eles conheceram o beach tennis e falaram, já que a gente tá aqui, bora montar uma quadra de beach. E aí, nós, as mulheres deles, ficamos amigas também por conta da amizade deles. E aí, a gente começou a praticar o beach tennis nessa uma quadra. Só que, assim, o esporte, ele era muito bom para ficar restrito a uma quadra. Entendi. E aí, eles tiveram a ideia, eles falaram, como a gente gosta muito do beach tennis e a gente entende que é um esporte bacana e que a gente se diverte muito, vamos montar umas quadras de beach tennis pra gente, além da gente jogar, a gente pode oferecer esse serviço para outras pessoas. E aí, surgiu a sociedade entre eles, a gente começou a arena, né? Eram 4 sócios, depois mais um, então eram 5 amigos que ficaram sócios. E a arena começou a partir daí. Naquele mesmo local? Naquele mesmo local. Eram 4 quadras. Inicialmente eram 3, né, Neto? Eram 3. Eram 3 quadras e um container. O container a gente servia água, refrigerante. Exatamente. E aí acabou que o beach tennis ele tomou uma proporção muito maior. O beach tennis sempre vence. É interessante a fala de lá, que eu me recordo de 2 coisas interessantes que aconteceu. Antes do beach tênis, o clube de tênis era um clube muito exclusivamente masculino. As mulheres frequentavam em situações muito específicas. Quando o beach tênis chega, todas as mulheres começam a frequentar o beach tênis. E começa a mudar o cenário. E a vontade de montar um lugar para se praticar beach tênis vem por isso. A gente chegava lá para jogar tênis de manhã, começava o beach tênis 11 da manhã, e quando a gente olhava no relógio era 4 da tarde, 5 da tarde, e ninguém queria ir mais embora. As mulheres começam a ir até por conta disso, vou ficar lá também, e começam a se interessar pelo jogo. E esse primeiro momento da arena que o Lari descreve foi, na verdade, uma extensão da associação de tênis. Lá não tinha mais espaço para crescer. A gente, então vamos, nesse mesmo espírito, montar
um lugar onde a gente possa praticar esse esporte. E nesse momento lá, que você era uma turma do tênis, né? Mas vocês perceberam assim, vocês chegaram a convidar gente que não era do tênis e alguém gostou? Ou foi só a turma do tênis mesmo inicialmente? Foi só a turma Não, do é tênis esse inicialmente. Esse primeiro momento era só uma coisa de amigos próximos ali, e que foi se multiplicando com os amigos próximos mesmo. Mas aí vocês entenderam que não necessariamente pessoas do tênis poderiam jogar lá. Sim, sim. Quando você botar a quadra. Principalmente com isso que a gente estava conversando até aqui um pouquinho antes que Lari relatou. Tanto Lari quanto minha esposa, por exemplo, eram pessoas que não praticavam esporte. Então, quando elas começam a se interessar, aí surge a percepção também de que isso poderia ser um bom negócio. Porque se você tem gente que não praticava nenhum esporte, não gostava, tentou e não conseguiu, e agora esse esporte morde a pessoa, traz ela e começa a praticar, a gente, opa, pode ser uma coisa que pode se expandir para outras pessoas. E você viu também que isso está se expandindo no país, No né? país, No acompanhando país. essa tendência. A pandemia, como Lara falou, que é um esporte que você não é de aglomeração, né? Não é muita gente, é ao ar livre, né? E acaba que já cresceu muito na época da pandemia. Eu ia falar exatamente isso, para contextualizar o esporte, para nós, ele tomou uma proporção maior exatamente nesse período. Porque foi a época que estava todo mundo recluso, estava todo mundo no limite mesmo daquela saúde mental já, assim, ou eu vou conviver com pessoas, como eu sempre fiz, ou eu vou enlouquecer, né? E aí, como era uma coisa ao ar livre, não tinha um ambiente fechado, e as mulheres também começaram a gostar disso. Então, o que acontece é que a gente conseguiu integrar um grupo inteiro, que inicialmente eram só homens, aí iam os meninos, as mulheres, então assim, a gente não tinha muita preocupação com hora de ir para casa, porque tava todo mundo junto curtindo a mesma coisa. E aí, como a quadra acabou ficando pequena pra gente, então eles falaram, não, vamos aumentar esse negócio, porque assim, mais pessoas precisam conhecer isso. Quando vocês botaram lá as primeiras quadras, como é que foi assim, o primeiro momento, as pessoas indo, perguntando, vocês... Como é que foi isso? Isso é até curioso, porque assim, no primeiro momento a gente foi nesse espírito que Lari descreveu. Vamos ampliar para que satisfaça a nossa demanda. E aí, quando a gente foi consultar pessoas que já estavam no meio, pessoas experientes, que já tinham arenas, que já vivenciavam eventos, porque a gente, nesse momento, não tinha noção nenhuma do cenário do beach tênis fora de Conquista. Sabia através das notícias, do que pesquisava, mas a gente não tinha experimentado isso. E todo mundo falava assim, 4 quadras não vai dar pra nada. E a gente, não, é loucura, vamos começar com 4, vamos começar pequeno. Todo mundo falava, vocês vão se arrepender. O resumo dessa história é que você conhece, para quem está assistindo. São 10 quadros, o pessoal reclamando. São 10 quadros e o pessoal reclamando, exatamente. Que é insuficiente. E assim, a gente não... tá tendo muita aula, né? Exatamente. E no caso, a gente não consegue hoje expandir um pouco mais por uma questão de espaço físico mesmo, né? Então, a gente vai se organizando com o espaço que a gente tem para atender essa demanda mesmo, porque o beach tênis, ele, além de promover a saúde física, ele promove uma saúde mental absurda, que só a pessoa praticando para conseguir compreender a dimensão disso. Tem que ir lá para ver, né? Exatamente. Porque a gente fala, o beach tênis venceu, esse mantra aí é por conta disso, né? Exatamente. Quando eu assim, pessoalmente, assim, eu já fiz um pouquinho de tudo em esporte, né? Mas o esporte que eu mais me identifiquei foi o jiu-jitsu, né? Até um abraço pro meu sensei, o Mamaron, né? Aí eu, 17 anos praticando, diminuiu um pouco na pandemia, né? E a Manuela vinha, né? Falei, não, vai fazer beat, Manuela, né? Vai fazer beat. Aí o cara que vem do jiu-jitsu, um pouco de preconceito, vou pro beat tênis, né? Assim, né? Vambora. Aí eu fui lá e aí realmente eu me identifiquei, porque assim, é legal para a saúde mental e física, e o ambiente é muito bom. Você vê lá na arena, a gente vê, além de mim, outras pessoas levando a família. Então, eu levo meu filho, minhas 2 filhas pequenas, né? Então, é um lugar agradável, na verdade. Isso é muito bom, assim, você... isso acaba atraindo muito, que eu vejo lá no beach. E essa expressão que você acabou de falar, o beach venceu, toma muita força nessa fala sua. O beach venceu nesse sentido de quebrar as fronteiras do preconceito. Que é natural, principalmente, e é preconceito mesmo, do sentido de que você tem alguma coisa nova, então você cria um julgamento antes de experimentar. E foi natural isso que aconteceu contigo, aconteceu com todo mundo. Eu digo que, graças a Deus, eu não tive isso e mergulhei e acabei sendo pioneiro, e isso me beneficiou muito. Mas muitos dos meus amigos que estão hoje, inclusive, falavam, para com isso. Alguns amigos do tênis falavam, lá, vai durar 3 meses, depois vai voltar para cá. E no tênis deve ter mais preconceito, Tem, né? porque assim...
o esporte tênis mais é tradicional, um né? esporte mais tradicional, tem toda essa cultura envolvida. Então, você vai para o beach tênis, que é um esporte onde você tem uma promoção de um cenário mais descontraído, cria-se uma resistência. Tem até aquelas comparações, né? O cara do beach antes de tomar cerveja, do tênis tomar Exatamente, né? exatamente. A questão da torcida, que no tênis é um cenário totalmente diferente. Mas é como você colocou, o beach ele traz para além das características ali do esporte convencional, esses benefícios extras, que é a possibilidade de você se conectar com pessoas muito legais. O cenário do ambiente é um ambiente prazeroso, muita gente... Rapaz, uma coisa que eu acho interessante, eu queria que vocês comentassem é o seguinte, ó, por exemplo, eu vejo lá a criança, né, a pessoa com sobrepeso, o magro, o mais velho, né, o idoso, o mais novo, disputando quase... Na mesma quadra, na mesma quadra, categoria. de igual para igual, o que diferencia, na verdade, no dia a dia, né? Eu sei que campeonato não, mas no dia a dia o que diferencia mesmo é se o cara está iniciando, se está no meio, se está mais avançado. Mas você dá para disputar. Eu disputo com o cara, Laurinha, que todo mundo conhece na área do vídeo, tem 12, 14 anos e joga de igual para igual com muita mulher adulta. Você dá para comentar sobre isso? Eu acho que Neto, ele vai poder falar um pouco melhor, assim, tecnicamente do que eu, pela competência dele, né, que é absurda. Mas, assim, eu, enquanto atleta, amante do esporte, eu falo no sentido de ser um esporte de prática mais fácil. Você começa no esporte, ele é mais fácil o aprendizado para você começar a interagir ali. Você consegue já participar de um torneio, mesmo com pouco tempo de treino. Ele é muito inclusivo, né? Não tem diferença de gênero, não tem... o homem, ele é melhor do que a mulher. Inclusive, tem categorias no beach tênis que jogam mista, que jogam homens e mulheres juntos. A criança, ela tem um desenvolvimento muito mais rápido, pela idade, pela mente sem preocupação, né? Então, assim, acaba que absorve mais rápido, tem mais energia. Ele absorve pessoas que têm algumas limitações físicas, elas conseguem fazer adaptações para o esporte, então ele permite muita adaptação. É uma coisa que você consegue fazer com mais facilidade, sentindo prazer. Isso. Né? E você vê lá na quadra, né? O menino de 12 anos, 13 anos, jogando com o cara de 30, contra o outro de 60, Sim, e de igual para igual. Eu acho que isso é que é o fascinante, que é exatamente o que eu ia trazer ali naquela fala minha da discussão entre a transição do tênis para o beach, é que, diferente do tênis, o beach traz essa possibilidade, porque o tênis, por mais que seja um esporte fascinante, eu gosto do tênis, é um esporte muito difícil, a biomecânica envolvida exige demais. Então, você começa no tênis um pouco mais velho, você já vai ter sérias dificuldades. Há alguns estudiosos do tênis que até falam que você não vai conseguir chegar até certo nível, dependendo da idade que você entra. Então, assim, em termos de aprendizado e de evolução, nem se compara. O beach não. O beach, como você colocou muito bem, qualquer pessoa que chegar vai conseguir jogar. Eu sempre costumo dizer isso. O grande ponto do beach, eu falo para os meninos lá, o beach se vende por si só. Porque você chega lá, na primeira aula, você vai conseguir bater bola e se divertir. Então, isso já é suficiente para você falar, eu quero esse esporte, eu vou fazer esse esporte. E como é que foi? Ele estava falando aqui da história do beach localmente em Conquista, né? Mas uma curiosidade que até eu mesmo tenho. Como é que iniciou o beach tennis no mundo, no Brasil e na Bahia? Tá, vamos lá. Fica à vontade para os dois para falar. Eu não sou um estudioso de história do beach tennis, mas eu conheço até por hoje atuar no beach tennis. Acho importante ter essa cultura mínima. E eu vou te fazer uma descrição rápida dessa pergunta sua. O beach tennis começa na Itália, né? Final da década de 80, em Ravenna, litoral norte ali da Itália. Por isso que, se a gente for para nível profissional, a gente ainda vai ver os italianos dominando ali o cenário dos topos do mundo. Hoje tem muito brasileiro, o cenário vem se modificando, mas se você pegar em questão de quantitativo, os melhores jogadores, os melhores técnicos ainda são italianos. Isso se deve, evidentemente, a esse fator histórico. E vai ficar mais evidente quando eu disser quando o beach tennis começa no Brasil. Então, final da década de 80 está começando o beach tennis na Itália. No Brasil, vai começar no Rio de Janeiro em 2008. 2007 a 2008, algo nesse cenário. Então, se você vê, tem uma diferença grande. Assim. 28 anos. Exatamente. E aí começa pelo Rio de Janeiro. 2009,
a Bahia começa, e interessante que não começa por Salvador, começa por Porto Seguro. Um ex-atleta de tênis conhecido na Bahia, Luiz Pedreira, traz o beach tênis para Porto Seguro, começa a difundir o beach tênis em Porto Seguro. Um ano depois, final de 2009 para 2010, Salvador entra no cenário do beach tênis, e aí, logicamente, Salvador, capital, população maior, poder aquisitivo maior, aí o cenário da Bahia começa a se desenvolver com eventos grandes, com grandes atletas surgindo, e aí os responsáveis por trazer o beach tênis para Salvador, hoje ainda está presente ali nos torneios, tem Rodolfo, tem Esmerra. No interior, como falei, Porto Seguro é o pioneiro, vai para Salvador, a Ilhéus começa a se desenvolver bastante no cenário. Ilhéus hoje é um interior que tem talvez os melhores atletas assim, do interior, principalmente a galera mais nova ali, os subs, com o Kaique, com o Vivaldo, que são pessoas que estão sempre aqui presentes com a gente. Eles foram responsáveis e pioneiros por desenvolver o esporte em Ilhéus, e eles são as primeiras pessoas que a gente se conecta para nos dar essa realidade de como estava o beach tênis para além das fronteiras de conquista. Porque até esse momento, a gente só conheceu o beach tênis pelo nosso olhar, pelas nossas limitações aqui. E era por uma questão de brincadeira, né, Neto? Sim. Inicialmente era para brincadeira. Agora me diga uma coisa, em algum momento lá, né, vocês criaram a arena, tinha 4 quadras, começou a vir cada vez mais alunos. Em algum momento vocês começaram a viajar, a participar de torneio, ver como é que funcionava, como você falou, né? Perfeito. Como é que foi isso aí? A gente começa a se interessar porque se abre um novo cenário, e também até pela questão, a gente está abrindo uma empresa que vai promover o esporte, a gente precisa entender como é que tá. A primeira viagem que a gente faz é a Porto Seguro, para um torneio, a gente fica encantado. Eu me lembro como hoje eu vi a categoria. Já foram para disputar? Já foi para disputar. Época, a gente achava que jogava muito. Todo mundo tem essa impressão, né? Foi onde eu descobri que se precisava de um professor de beach tênis. Porque até então a gente praticava sozinho. Aqui a gente joga tênis, então a gente joga beach tênis também. Isso é legal de falar, porque quer dizer, quando eu comecei, eu jogava um grupinho fechado, eu, Emanuela ali, Evandro, a gente joga demais. Agora você joga com o outro, a gente joga nada, né? Aí a gente vai, a gente se inscreve na categoria C, para quem não sabe, categoria C. Nessa época era a menor, hoje já tem a D, porque o número de praticantes está aumentando, mas a gente se inscreve na menor. Mas na certeza, sim, a gente vai chegar lá, vai ganhar, vai ser campeão, e tá tudo certo. Vocês entraram na C. Resumo da história, a gente não ganha, ninguém ganha. Da nossa delegação. E aí a gente, evidentemente, vai aproveitar para assistir, né? Claro. E aí foi a primeira vez que eu olhei, assim, tive contato com o beach tênis de mais alto nível, e eu olhei pro pessoal jogando a categoria profissional, e eu falei, eu vou aprender a jogar beach tênis para chegar naquele nível. Perfeito. E aí tudo começa a se desenhar sob a perspectiva agora mais científica da coisa. É esse momento que abre para mim a possibilidade de pensar em fazer um curso, de contratar um professor, de me inteirar um pouco mais do ensino de beach tênis, propriamente dito. Lá quer comentar uma coisa sobre isso? Um pouco do que eu conheço, do pouco que eu conheço de Neto, né? E Neto é uma pessoa extremamente curiosa. Além de ser competente, eu brinco com ele, eu costumo brincar com ele, que ele consegue ensinar até o que ele não sabe. Porque, assim, pela facilidade de passar o conhecimento que ele tem, e ele tem uma necessidade de se desafiar. Algo que se torna muito confortável para ele, perde o encanto. Então, assim, o beach tênis, no primeiro momento, ele era super divertido. Só que a gente, no contexto que a gente tinha aqui de Vitória da Conquista, a gente já era muito bom, então não precisava fazer mais nada. E a partir do momento que a gente começa a ir para outros lugares e começa a perceber que, embora você consiga trocar bolas, tecnicamente você ainda está muito atrás do que você pode alcançar dentro do esporte. Então, eu acho que isso acabou motivando muito, né? Eu sempre falo com o pessoal que trabalha comigo, quem tem que pensar 5 anos na frente. Como é que vai estar daqui a 5 anos, né? E então, assim também... Você tem que estudar. A gente, enquanto arena, a gente tinha um compromisso. A gente entende que a gente não poderia oferecer um serviço para que as pessoas pudessem só brincar. Se eu vou falar sobre beach tênis, eu tenho que ter respeito por esse esporte. Então, assim, para eu oferecer um serviço sobre beach tênis, eu preciso conhecer um pouco sobre ele. Né? Então, a gente começou a capacitar a nossa equipe com cursos, com aulas. A gente começou a frequentar outras arenas, conversar com pessoas que estão há mais tempo que a gente no mercado, que tem arenas em outras cidades, que jogam beach tênis há mais tempo, para que a gente possa fazer isso de uma forma responsável.
né? Assim, é divertido, é um esporte fantástico, motivador, cuida da saúde, mas ele precisa também ser correto, profissional. Profissional. Porque assim, Isso. que aí já saiu do âmbito de diversão, de brincadeira, de vamos ver no que vai dar para se tornar profissional. Isso. Assim, mesmo ali naquele ambiente ali de descontração, né? O que você está me dizendo é isso, né? Quem vai para lá, ele quer se divertir, mas quer aprender de uma certa forma, né? E aí você precisa de gente que tem competência para isso. Eu imagino assim, eu vou fazer uma provocação aqui, imagina que no mercado atual haja déficit desse profissional. Sim, com certeza. Vou Né? até comentar um pouco sobre isso. vontade. Mas antes, voltando um pouco na sua fala, eu me preocupo muito com essas questões que a Larissa colocou. A gente se preocupou muito com essa questão do profissionalismo, de entregar o melhor que a gente pode. Mas eu sempre converso com Lari e todo mundo lá, a quem eu me relaciono, da Arena, os outros professores e tal. Eu acho que o mais importante de tudo isso, Sandro, e talvez seja esse o motivo da gente estar aqui no seu programa falando que é um programa de saúde, é a promoção do bem-estar. Isso. Assim, você que faz aula comigo, talvez você já tenha percebido, se não, fica a reflexão. Eu sou muito preocupado com os aspectos técnicos, com as correções, mas até que aquilo não se torne desconfortável para você. Isso. Eu levo, evidentemente, o desconforto é importante para o crescimento, mas é importante que aquele momento seja um momento a qual a gente conversava um pouquinho antes de começar o podcast, que você se desobile a mente, que você se sinta à vontade, que você saia dali feliz e que você esqueça de todos os problemas que você tem. Isso. É porque assim, tem vários, imagino que tenha vários níveis de aluno que você dá aula, né? Tem um aluno que quer ali aprender o beach tennis e brincar e descontrair, tem um cara que quer competir, não é assim? Sim. Assim, eu fico no intermédio. Quando eu fui para... Eu tenho aula, acho que todo dia, com você e com Nina. De segunda a sexta, todo dia. Mas eu vou mais pra praticar esporte. Sim. Eu não tenho muito espírito nesse momento de competição, né? Eu quero brincar. Eu quero me divertir, porque eu já tenho muito problema no meu dia a dia, né? E aí, mas tem gente que não está errado, que quer competir. Sim. Aí eu acho que você deve entender eu isso Por aí, isso que a né? gente fala sobre a necessidade da capacitação, né? Até para você poder atender a pessoa. Quando o seu cliente chega, você vai falar a língua O que dele. você quer, né? Então, assim, você vai atender daquele que quer apenas desopilar até aquele que quer chegar a uma categoria profissional, por exemplo. Eu gosto de competir, mas lá no caso eu gosto de me divertir, entendeu? Eu participo de competição, aí, cara, eu quero ganhar, né? Claro. Mas você não pode ter um nível de estresse. Ganhar e vou ficar 2 dias sem chateado porque eu perdi, entendeu? Sim, não faz sentido. Eu sempre costumo falar isso para todos os meus alunos. Até porque nós não temos nenhum aluno que seja profissional de beach tennis. A gente, é evidente, como você colocou, quer chegar ao nosso melhor. Isso. Mas o mais importante para mim é que você saia dali mais feliz do que você entrou. Acho que uma vez eu vi o Guga, né, Gustavo Kirten, né, falando com um alunozinho dele lá, acho que ele tem uma escola de tênis, né? E o aluno tinha... eu vi na rede social. E o aluno estava triste porque perdeu uma partida, um torneio, algo assim. Ele falou, não, rapaz, não se preocupe só em ganhar. Ganhar é consequência, mas se preocupe em fazer o seu melhor. Exatamente. Então, assim, você deu o seu melhor na partida, então pronto, é isso que tem que fazer, né? Aí ganhar vai ser a consequência, né? Perfeito. Identificar o que você não foi legal agora e corrigir na próxima. Que você já imaginou se todo mundo ganhasse tudo, né? Não, eu sempre assim, costumo dizer, desculpa, Lara, fica que tranquilo. até para a vitória ser saborosa, você tem que conhecer a derrota. Isso, Porque exatamente. se você pega um cenário que você só ganha, não fica divertido também. Você tem que ter a possibilidade da derrota. Exatamente, né? E assim também, a questão do beach tennis, como o Neto tá falando, a gente se preocupa muito com essa questão do bem-estar. Até para você participar de um torneio, ele só é interessante se for para ser prazeroso. Claro. Porque se for para ser só uma cobrança excessiva, ele não tem graça. Não. Né? Então, assim, e eu pra mim, pra minha vida, como eu também consumo disso, eu acho que a gente nunca perde. Mesmo quando a gente perde um jogo, a gente ganha muitas outras coisas. Isso. Então, assim, o beach tennis, ele é sempre prazeroso. Isso é muito legal difundir isso, né? Porque assim, tem muita gente que vai com a expectativa, às vezes eu vejo isso assim, não só no beach, qualquer esporte, né? As pessoas brigando por, perdi, não concordo com isso. E você tem que ir ali para se divertir, velho, entendeu? Sim. Como o Neto falou, né? Ali ninguém, ou quase ninguém é profissional, né? Exatamente. Então, exatamente.
Você quer ganhar, beleza, faça o seu melhor, mais ou menos isso, né? Claro, Isso. Mas claro. sem brigar com ninguém. Vamos falar um pouquinho aqui de regra do beach tennis? Vamos. Bora? Vamos, Aí eu vamos vou lá. perguntar ao professor e ao mestre, né? Por favor. Eu tenho duas referências, né? No meu jiu-jitsu é Omar Marum e aí no beach é meu professor Neto aí. Fico agradecido. Eu só sei, né? Fala, Neto, aí, assim, como é... A regra sempre foi a mesma, eu sei que modificou recentemente, né? Tem algumas... O beach tennis, na verdade, é um esporte muito novo, né? Se a gente parar para comparar com os demais esportes, é um bebê. E quando você tem um esporte que está em desenvolvimento, vai ser natural que as mudanças ocorram. Ele sofreu diversas mudanças. Eu vou comentar um pouco das mais recentes e o porquê disso aconteceu. Vem acontecendo. Certo. Mas assim, de maneira breve, assim, o beach tennis tem características muito parecidas com o tênis. Para quem não conhece, como é que funciona? O beach tennis é um esporte de dupla. Tem a modalidade simples, mas ela não é oficial. As competições oficiais, o que de fato é relevante, o que conta ponto para o ranking é duplas. Então, isso é importante ser dito. E funciona que cada atleta saca o que a gente chama de game, né, por um game inteiro. Não vou entrar nas nuances mais técnicas aqui para não ficar muito chato, mas tem-se uma contagem de ponto, como no tênis, 15, 30, 40 game, aí você faz 1-0, aí depois você passa para o parceiro da outra dupla sacar, a mesma história se repete, e o jogo ele vai terminar quando você faz uma diferença de 2 games, ou seja, se você faz 6-4, 6-3 evidentemente, 6-2, se empata 5-5 vai a 7, se empata 6-6, tem o que a gente chama de tie break, que se disputa 7 pontos direto. Certo? De maneira bem breve, é assim que funciona. Em relação às mudanças da regra, o que acontece? O beach tennis começou a ganhar uma visibilidade muito grande na televisão. E se preocupa-se muito quando vai para televisão, o tempo que se passa, que aquele jogo acontece, certo? Porque a televisão tem uma programação, bem como o conforto de se assistir. Então, por exemplo, existe uma linha que fica depois da rede, chamada linha dos 3, que é onde os jogadores ficam para receber o saque, que era uma linha limite. Imaginária. Uma linha imaginária, bem pontuado, mas que tem uma marcação na fita, que era onde os jogadores ficavam até se iniciar o contato com a raquete do saque do seu parceiro. Isso mudou quando o beach tennis vem para a televisão, exatamente porque o jogo era muito rápido. Você acabava, era saque, o parceiro entrava, acabava o ponto, então não se gerava... Especialmente masculino, né? Na verdade, o masculino que né? faz essa mudança, porque o feminino, até por características fisiológicas, tem um jogo mais lento. Eu costumo até dizer que eu gosto mais do beach tennis feminino. A gente até comentou isso outro dia, eu ouvindo assistindo o jogo de beach tennis, era mais gostoso de ver o feminino. Eu acho mais prazeroso, porque você vê... Pro espectador, né? Tem mais plástica o jogo. Exatamente, e eu enxergo o beach tennis como xadrez, então eu consigo ver os movimentos das peças ali de maneira mais evidente. Não que o masculino não esteja, mas é um esporte que está se tornando cada vez mais de força, é um jogo muito rápido. Então tira-se, Sandro, essa linha dos 3 e cria-se uma linha dos 6 também imaginária, onde o jogador passa a ficar mais longe da rede. E aí isso faz com que o jogo naturalmente fique um pouco mais lento. Então, do saque, o segundo parceiro... O parceiro dele vai demorar um pouco mais de chegar, então vai fazer com que o ponto dure mais. Teve gente que não gostou disso, né? Teve gente que não gostou, principalmente quem se beneficiava, né? Exatamente. Os atletas os de ponta lá, que são os 2 melhores do mundo hoje, reclamou bastante, sempre vai gerar essa conversa, mas se a gente... Mas ficou melhor agora. Não, ficou melhor. Se a gente olhar também historicamente, todos os esportes passaram por essas mudanças. Né? São adequações naturais que vão ser feitas até se encontrar um modelo adequado. O próprio futebol americano tem essas mudanças constantes. Mas essa regra já vale para todo o campeonato profissional? A gente tem um órgão chamado ITF, que é a Federação Internacional de Tênis, que também abrange o beach tennis. Certo. Todo torneio chancelado pela ITF, essa regra precisa ser cumprida. Certo. A gente tem as federações locais, como, por exemplo, a FBT, que é a Federação Baiana, que chancela os torneios que a gente organiza aqui, por exemplo, que tem por toda a Bahia. Certo. Esses torneios têm a classe Pro. Certo. Até algumas etapas atrás, isso não era exigido. A partir da última etapa, começou-se a cobrar um pouco mais isso, no intuito também de fazer com que os atletas que frequentassem
essas competições começassem a se habituar. Certo. Mas é uma coisa muito nova, que vem sendo implementada aos poucos. Mas os torneios da Federação Internacional já é regra e todos precisam seguir. Mas eu percebo que, tipo assim, vocês já começam a fazer isso aqui, pelo menos em torneios. Já vi algo, né? Sim, a gente começa a fazer exatamente assim. Quem tem pretensão, né? Tem pretensão de jogar esses torneios, é interessante se adequar a isso, né? É interessante, como eu falei, o beach tennis eu enxergo muito como um jogo de xadrez. E essa mudança faz com que mude toda a concepção estratégica. Porque antes você pegava uma bola acima da linha da rede, agora você vai pegar abaixo. Então, isso muda tudo. Então, essas questões são interessantes e importantes e é necessário ser treinadas. E houve mais mudança além dessa? Ou essa foi só essa? Ou essa Não, vamos lá. Eu fiz mais relevante. Eu fiz um salto, assim, temporal para talvez não ficar tão técnico a nossa conversa, mas antes da linha dos 3, podia se defender junto à rede. Você podia defender o saque junto à rede, fazendo o que a gente chama de block, monster block. Eu já podia ficar ali. Aí começou a perceber que os atletas estavam dominando demais. E isso, a bola já estava morrendo muito mais cedo, fez a linha dos 3 metros. Agora, a linha dos 6 metros. Então, essas mudanças, elas vão acontecendo. Outras mudanças também que ocorrem, não sob o ponto de vista das regras, mas sob o ponto de vista da evolução do esporte, é a técnica, né? Se a gente pegar um vídeo do beach tennis praticado nos anos 2000, mesmo 2008, que já tinha algum tempo do início lá na Itália, e comparar com hoje, você vai falar, são esportes totalmente diferentes. Entendi. Porque vai se desenvolvendo técnicas mais sofisticadas. Existe até uma linha, né, lá, como é que eu digo isso, rapaz? De jogo. Eu ouvi alguém comentando isso, que tem um estilo que é mais agressivo. E tem existem filosofias de jogo, né? Outro que é mais... eu sempre brinco... É que eu não me lembro, me perdoe que eu não me lembro a terminologia, né? Mas eu sei que eu ouvi alguém comentando que tem um técnico que opta por um estilo de jogo e outro por outro. A gente sempre até comenta com isso, eu sei que você é um apaixonado por jiu-jitsu, e no jiu-jitsu também tem essa questão da filosofia da escola, né? Então a gente tem as escolas, a gente tem subgrupos do que eu vou falar, mas a gente tem 2 grandes escolas, a escola brasileira e a escola italiana. A escola brasileira vai ter muita influência do tênis, natural, porque o tênis era mais difundido, e quando o beach tênis vem para cá, as percepções, táticas, até técnicas, vem muito do tênis. A escola italiana é uma escola que a gente costuma dizer mais pura, é mais do beach tênis mesmo. Eles desenvolveram o beach tênis sem essa influência do tênis. Então, você percebe até na execução de golpes de qual é a escola que aquele atleta pertence ou aquele segue. Então, tem essa... E aí, claro, evidente, entra os desdobramentos estratégicos de agressividade, mais passividade, por aí vai. Lá, quer fazer algum comentário sobre isso aí? Não, essa parte eu não... Essa parte é dele, né? É do professor, né? Você, como minha aluna, pode ficar à vontade para pontuar. Agora, tem uma polêmica aí que eu vejo sempre falando, aí vou pedir observação de vocês, que é a questão das categorias. Né? O que é categoria? É tipo assim, fulano nenhum joga na C, mas devia estar na B... Na B, devia estar na C, não concordo, tal. A pessoa, Maria... Está 2 anos jogando e está em beat, bota no iniciante. Como é que funciona? Tem regra para isso? Quem é que se coloca na categoria? É a pessoa ou vamos dizer assim, são vocês que definem, entendeu? Então, por exemplo, eu quero jogar agora, eu vou jogar, por exemplo, hoje com minha esposa, quando era a categoria C, agora que é intermediário. Intermediário. Então, intermediário. Né? Mas se eu quisesse jogar... iniciante estaria errado, o avançado estaria errado. Como é que funciona isso? Eu vou falar Porque tem uma polêmicazinha então disso, não tem? Assim, tem, não tem? Eu vou falar um pouquinho mais na informalidade, depois, Não, perfeito, eu acho importante essas visões. Porque eu sei que tem uma polêmica, claro. né? Mas assim, eu acho que o beach tênis, eu não falo muito dos outros esportes porque eu não tenho conhecimento, mas em relação ao beach tênis, a gente fala muito do fair play, que é a questão do bom senso. Então, eu acho que a gente dá a cada um a oportunidade de se colocar em alguma categoria, né? Porque, assim, é muita prepotência, eu acho, minha, de chegar e colocar você. Não, eu entendo que Sandro é categoria X. O máximo que a gente faz é sugerir, né? Às vezes a gente fala sobre... A gente vai observando, quando a gente começa a praticar o esporte, você vai observando o estilo de jogo em cada categoria. E aí você vai se identificando mais com uma ou com outra, de acordo com a sua condição dentro do esporte.
A menos que seja uma coisa muito gritante. Uma pessoa que tem uma técnica já bem avançada, ela quer jogar na categoria de iniciante. Então, assim, nos torneios, a gente tem um árbitro que ele tem a capacidade técnica de fazer esse tipo de avaliação. Certo. Mas, normalmente, no tipo de torneio que a gente joga, que são torneios amadores, a cada um é dada a oportunidade de se colocar na categoria que entende adequada a si. A gente vê porque no dia a dia a gente vê esses comentários, né? Tem fulano ficou em tal... um exemplo, fulano ele deveria estar na categoria B, mas ele se titulou categoria C para ter mais chance de ganhar, né? E é uma polêmicazinha aqui, sim, tá? sim. Mas eu percebo que realmente está no nível de informalidade, como você falou. Tinha uma regrinha que eu não sei se vale, que é assim, você ganhou a categoria C, você no próximo tem que disputar a B. Mas é meio que uma orientação, né? O que acontece, assim, até sob o ponto de vista mais técnico. Uhum. Eu concordo totalmente com o pensamento de Lari e acho que a gente tem que dar essa escolha para a pessoa. Claro que, até enquanto professor, se um aluno ou qualquer pessoa me pedir uma orientação, como eu tenho uma visão muito ampla, por trabalhar com vários atletas, eu vou conseguir te mensurar mais ou menos qual é a tua categoria, mas a gente deixa isso muito à vontade. A gente espera que esse fair play seja praticado. Mas é como você colocou, é natural que alguns atletas... E o grande problema para mim, na verdade, Sandro, é quando o atleta, ele é de uma categoria, sei lá, A e se inscreve numa B ou C. Esse é o grande problema, porque aí você gera alguns prejuízos para aquelas pessoas. Quando o atleta é C se coloca na prova, eu acho que não há problema nenhum. Ele está tentando se mostrar, ele não vai prejudicar o contexto. Quando ele desce. Né? O problema é quando ele desce. E aí, o que acontece? A maior crítica, na verdade, é essa. Nos torneios que a gente chama de internos, que são torneios mais locais, a gente sempre tenta ir pelo bom senso. Porque eu acho que é até um tanto desconfortável a gente promover uma desclassificação de um atleta por conta de uma atitude como essa. Então, a gente vai sempre pelo bom senso, pela conversa, e graças a Deus, até hoje, nunca tivemos problema. Assim, um ou outro problema que surge ali, mas tudo é contornado. De uma perspectiva, por exemplo, de um baiano, que é um torneio que a Arena até cediu recentemente, aí já existe um regulamento mais pré-estabelecido. Certo. E existe uma comissão, a qual, inclusive, eu faço parte, uma comissão técnica, que cada um desses integrantes está presente em alguma das etapas, exatamente para que, caso ocorra isso, ele tenha o poder de comunicar ao árbitro geral para ser desclassificado. Aí, nesse cenário, Sandro, não tem amizade, não tem bom senso, não tem nada. É só técnica. Exatamente. A avaliação puramente baseada no regulamento. Obviamente que essa questão, às vezes, foge um pouco do regulamento, mas eu falei do regulamento pelo seguinte, porque existe pré-estabelecido lá uma regra... Os critérios, né? Os critérios, perfeito, essa é a palavra. Mas existem situações que fogem do critério, a gente sabe disso. Você do direito vai poder falar mais que eu. E quando vai para essa subjetividade, a comissão técnica define. Então, tem uma pessoa olhando, isso é levado para um grupo, é discutido. Em geral, a gente conhece os atletas, porque a gente corre os circuitos, e a gente comunica o árbitro, e aí a decisão é tomada. Entendi. Você falou uma coisa legal, que é a questão do fair play, né? Isso eu achei muito legal no beach tennis. Porque, assim, por exemplo, tem uma regra assim, eu não sei como é que é no profissional, mas pelo menos lá na brincadeira, até nos campeonatos internos aqui, que quem está jogando, eu estou jogando contra você, eu e Manuela contra vocês dois. A bola caiu aqui na minha quadra. Quem disse foi linha, ou foi fora, ou foi dentro, sou eu. Quem está dentro E isso da é respeitado, quadra, né? Claro. Isso é uma coisa muito legal de fair play, Sim, né? sem dúvida. Não é muito comum isso a gente ver em outros esportes, não, né? Principalmente para quem gosta de futebol, sabe que Não. essa coisa não daria. Muito embora eu sou apaixonado também por futebol, mas a gente sabe que culturalmente falando, as coisas não funcionam assim para todos os esportes. Não funciona, não. Inclusive... Mas às vezes essa regrinha dá polêmica. Dá também polêmica. Inclusive, você falando sobre isso, algumas pessoas não praticantes do beach tennis que estiveram lá na arena na época do torneio vieram questionar a gente depois, mas como é que funciona esse negócio de jogo? Eu não vi ninguém dentro da quadra. Como é que as pessoas sabem como é que as pessoas sabem quem ganhou e quem perdeu? Aí eu fui explicar, eu falei, não, porque no beach tennis, eu não sei nos outros esportes, mas assim, o beach tennis existe o fair play. É incomum as pessoas criarem problemas dentro do jogo. Existe uma coisa muito de honestidade. Porque eu acho que as pessoas, elas jogam com tanto prazer e curtem tanto aquele momento ali, que elas querem ganhar por mérito. Então, assim,
a gente costuma ser muito honesto em relação aos resultados, Isso. né? E quando tem alguma polêmica, normalmente a gente consegue resolver entre os 4 mesmo. Ah, não, mas eu vi. Não, você viu mesmo? Então, tudo bem, pode marcar. Mas a prioridade da marcação é sempre de quem está do lado da quadra. Se eu falei vi, aí quando tem torneios que existe um árbitro geral, se dentro da partida começarem a acontecer 2 ou mais problemas, aí a gente chama, pede alguém, um árbitro, aí ele vai analisar, aí ele vai assistir a partida inteira para poder marcar. Mas isso não é a regra. Não, Isso só de curiosidade dessa fala de Lara, é interessante que, assim, aconteceu uma situação lá em que gerou discussão entre a dupla. O árbitro chega, o passado ele não resolve. Ele só resolve a partir do que ele está vendo. Então, a gente precisa resolver aquele conflito entre os atletas, entre os 4. E aí, a partir dali, o árbitro começa, aí sim, aí fazendo já até uma conexão com o nível profissional. Aí, quem sempre marca é o árbitro. Você tem os árbitros de linha, certo? Muito parecido com o vôlei, que o jogo é muito rápido. E tem o árbitro geral que fica na cadeira. E aí, tudo passa a ser marcado pelos árbitros. Obviamente que tem situações, por exemplo, só para evidenciar a questão do fair play, que não se pode a bola tocar em nenhum membro do atleta. É comum a bola bater, às vezes, no dedo nosso. Sim. Às vezes o árbitro não vê isso, mas existem inúmeros atletas aí, inúmeras situações que o próprio atleta acusa para o ponto, e aí o árbitro vai dar o ponto para o outro lado. No profissional também é assim? A questão do fair play, por exemplo, tá jogando os top 5 do mundo. Tem um árbitro lá ou não? Tem um árbitro. Tem os árbitros, na verdade, o geral e o de linha. Tá. E é interessante dizer isso, Sandro, porque esse fato que ocorreu é um atleta hoje que é top 10 do mundo. Para quem não é do beach tennis, não vai entender muito o que eu vou falar, mas eu vou contextualizar. Era uma situação de final de jogo, onde a bola seria pré-determinante para a vitória dele. Era um tie-break, onde estava 9-7. Eu não me lembro se estava 9-7, mas o jogo estava pro match point para ele. A bola raspa na blusa dele, ele acusa e ele perde o tie-break. Olha só, rapaz. Imagina, mas ele acusou. Inclusive, eu acredito que a questão do árbitro no jogo profissional é mais pela questão da rapidez do jogo, né? Na verdade, é para passar um caráter formal, de fato. Até porque, claro que esse aspecto que você colocou, ele é importante, mas precisa ser, na verdade, porque você não vai... Por mais que a gente difunda a ideia do fair play e tal, mas assim, a gente sabe que quando tá em um cenário mais competitivo que vale dinheiro, nem sempre todo mundo vai ser tão cortês e respeitar essas coisas. Então, eu entendo que esse cenário no profissional ocorre até para defender os direitos e as situações... Garantir a clareza. Exato, né? exato. Tem a questão também, para quem está aqui assistindo, que durante o jogo, quem está de fora não pode dar opinião, não é isso? Não. Não é assim? Perfeito. Não pode. Não é porque, não é assim? Porque às vezes pelo ambiente mais liberal assim, aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui aleatório, aí tá um amigo muito próximo meu jogando, eu falo, Netinho, ó, rapaz, faça isso ali, joga um lobby ali. Não pode, né? Não pode. Quem tá de fora só é liberado para torcer depois que a bola cai no chão. Aí a torcida é livre. Aí depois cai no chão a bola. Exatamente. Mas assim, Sandra, só para evidenciar assim, alguns aspectos que eu acho importante, como a gente está discutindo aqui o fair play, aconteceu uma situação curiosa comigo sobre isso que você está falando. Por mais que quem está de fora não possa, quem está do outro lado da quadra não possa marcar, a prioridade é sempre de onde se caiu a bola, respeita-se muito isso. Certo. Aconteceu uma situação curiosa comigo numa final que eu fiz, em um torneio aqui, que eu, nem meu parceiro, nem a outra dupla viu a bola. Certo. As pessoas estavam atrás, viram a bola, e os 4 chegou e perguntou. As pessoas constrangidas não queriam falar, porque de fato, não, aí a gente falou, não, a gente quer o que foi certo. E aí a pessoa falou, não, foi isso, então... onde é que eu quero chegar com isso? A gente vai para além da competitividade também, né? A gente está também promovendo ali o que de fato é certo, o correto. Exatamente. Na verdade, procura sempre o consenso, né? Se todo mundo que está envolvido está de acordo com determinada opção, então é feito daquela forma, né? Isso é muito legal ouvir isso, que é para as pessoas entenderem que faz parte da filosofia do beach, o fair play, a honestidade, o que é correto, né? Exato. Que, como o Netinho falou, não é muito comum em outros esportes, né? Exatamente, exatamente. A competitividade supera isso, às vezes, em outros esportes. E quais são as suas referências no beach como profissionais? Todo mundo tem. Eu assisto, tenho a minha referência, Emanuela tem a dela, vocês devem ter a de vocês, ou mais de um. Começa?
a minha referência tá sempre nos melhores, né? Eu vou sempre pelos melhores do mundo. Então, assim, em termos das mulheres mesmo, minha referência é a Vitória Marquezine, Flamínia Daina. Meu sobrenome, você sabe, né? Marquezine. Mas essa aqui é meu é com CH. Você já tem no nome, é a essência, né? Eu pedi até pra Emanuela adotar esse nome pra ela. A Nicole Nobile, Nini, Valentine. Então, assim, minha referência são sempre os melhores. E aí tem uma curiosidade, eu vou falar sobre a minha, mas é uma curiosidade que eu acho que vale a pena a gente discutir, que a gente teve recente, eu tive junto com o Lari no torneio internacional em Petrolina. Sim. E acho que foi o primeiro contato de Lari com o beach tennis de alto nível, assim, pessoalmente. E aí eu vi, assim, os olhos dela, ela tá falando das meninas, eu tô lembrando, revivendo uns momentos, ela falava, nossa, elas de fato jogam como a gente vê na televisão. E inclusive foi um evento fantástico, assim, para quem gosta de beach tennis, para quem vai se envolver com beach tennis, vale muito a pena. Eu falo com você volta e meia. Sandro, você precisa ir em um, você vai gostar, é bem bacana. E assim, voltando à pergunta, eu tenho umas referências um pouco diferentes da maioria das pessoas e vocês vão compreender, é natural. Em geral, todo mundo que pratica vai sempre ter referências nos atletas. Eu, como sou apaixonado pelo ensino, minha referência foram os que foram os meus mestres. Perfeito. As pessoas que eu tive contato, que me formaram e que me possibilitaram ter o conhecimento de beach tennis que eu tenho como hoje. E, uma pessoa em especial, tem vários, mas uma pessoa especial é o Juca Russo, que eu considero um dos caras mais inteligentes e que enxergam melhor o beach tennis sob a perspectiva de ensino, estratégico, técnico. Foi o cara que eu fiz toda a minha formação. Mas tem outros, tem o Narco Rodrigues, que é inclusive comentarista do Sport TV, tive a oportunidade de ter contato com ele nesses cursos. O próprio Alex Mingozzi, que é o técnico da seleção brasileira hoje, é italiano, eu também tive a oportunidade de ter contato. Mas, assim, em especial, o cara que hoje eu me inspiro, por exemplo, é esse cara chamado Juca Russo, que é um cara que trabalha hoje no interior de São Paulo. Ele já foi técnico da seleção sub-16 da seleção brasileira. Hoje ele se dedica mais aos atletas dele. E é um cara, assim, que, para quem não conhece, acho que vale a pena pesquisar sobre. Sua referência como professor, como mestre. Exatamente. Como a forma como ele pensa o beach tennis. Eu sou muito influenciado por ele. Ah, legal. E da turma que tá jogando, né, Tio? Qual é a sua referência que tá lá disputando hoje? Dos atletas. Isso. Não tem como não gostar do Spoto Gianotti, que são os primeiros do mundo. Uhum. São atletas, assim, questionáveis, dominam. Mas surge agora um novo nome recente, que é o Felipe Locke, que é um menino jovem, 17 anos, salvo me engano, que vem aí trazendo títulos, conseguindo ganhar de grandes nomes. Vem, inclusive, mostrando a força da New Generation, né? Da galera mais jovem que vem começando a dominar o beach tennis. Então, ele é um atleta que eu considero muito inteligente. Mas também sou muito fã de um cara chamado Alexandre Calbucci, que é um cara que foi número 1 por muito tempo. Ele hoje, eu não vou saber precisar a idade dele, mas ele com certeza hoje tem mais de 40 anos. Para o cenário profissional do beach tennis é um senhor, mas vendo ele jogar, você vê como ele é inteligente, como ele se desloca pouco para fazer boas escolhas, como ele consegue anular o poder ofensivo de atletas mais jovens. Então, eu admiro o beach tennis muito por essa perspectiva, Sandro. A inteligência, você conseguir utilizar a inteligência para anular... a força. Exatamente. A força. Exatamente. Inclusive, né, tô comentando sobre esses atletas aí, eu queria falar um pouco, assim, sobre o Felipe Locke, que eu tive a oportunidade de assistir o jogo dele lá no torneio de Petrolina. Vocês estavam no A gente estava, né? Porque ele foi fantástico. E assim... Desculpa interromper, ele ganhou do terceiro, do segundo e do primeiro? Foi uma coisa fantástica, porque assim... Eles ganharam todos os cabeças de chave, então não foi um título que a gente considera assim, às vezes foi sorte. Não, eles passaram a prova mesmo. E assim, 2 meninos novos, ele tem o quê, 17? Acho que disse 17 anos. Acho que o outro também próximo disso. Então, assim, eles jogaram o tempo inteiro com a cabeça muito centrada, não teve nenhum momento de excesso de comemoração, você via a forma respeitosa como ele tratava os adversários. E aí, no final do jogo, a repórter foi entrevistar ele, perguntando, né, como é que ele estava se sentindo, o que ele dizia, e ele dizia que ele estava muito feliz, e assim, o que eu achei mais interessante foi, ele parabenizou os adversários dele,
dizendo que foi um jogo super disputado, que eram pessoas referências para ele, e pedindo à torcida que continuasse tratando o beach tênis e os atletas como o beach tênis é. Sempre com respeito, com gentileza, com educação. Então, assim, um menino de 17 anos que já tem essa concepção, né? Então, mostra que o beach tênis realmente é um esporte que vai para além das quadras. É um esporte que forma pessoas. Então, isso é muito interessante. E a gente precisa ter pessoas como essa no esporte, né? Pessoas com essa referência no esporte, né? Principalmente essas pessoas que estão expostas, né? Que as opiniões são mais vistas. Isso, eu acho isso extremamente importante. É uma coisa que a gente está precisando no momento. Está carente, né? Muito, principalmente né? nessa era de Instagram, de podcast. A gente precisa escutar coisas que agreguem, né? Que somem, né? Exato. Minha referência no esporte, né? É de muitos aí, é o Ayrton Senna, né? É o cara que, acho que congregava tudo isso aí, né? Sim. Como é, Netinho, dar aula? Eu sei, Netinho, você me conhece, você é professor de física. Sim. Né? É professor, né? Por essência, né? Sim. E aí, eu, como eu falei, me corrija se eu estiver errado, você, em algum momento, você foi migrando mais daí pro beach, né? Foi. A minha história é curiosa, assim, sobre essa perspectiva de ser professor, porque eu caio de paraquedas na história toda, terminei o 3º ano ali, precisava escolher um curso, eu achava que gostava de engenharia, eu não conhecia muito, né? Acho que hoje eu posso falar com mais propriedade, um jovem ali de 16, 17 anos ainda não tem uma compreensão global do que de fato quer. Olhei, falei, talvez o curso que mais se pareça com engenharia que eu queira, na ocasião Conquista não tinha tantas opções, seja física, eu acho que é legal, eu gosto de cálculo, sempre gostei de números, acabei fazendo física, passei no curso, comecei a fazer, sem saber. Assim, claro, obviamente eu sabia, mas sem ainda ter a compreensão que eu seria professor daquilo ali. Mas eu gostava do curso, eu gostava das aulas, eu me divertia bastante com as noites perdidas. Eu até brinco com algumas pessoas, todo mundo vai fazer essa risada, todo mundo acha que eu sou maluco, mas talvez eu seja um pouco. Mas eu costumo dizer que eu me diverti, inclusive, em acordar de madrugada, porque tive um insight de um problema que eu resolvi. Eu sempre gostei muito disso, exato. E as coisas foram acontecendo dessa maneira e eu fui continuando ali porque eu gostava. Acabei o curso, comecei a lecionar, comecei ali no ciclo básico, já dei aula para 3ª, 4ª, 5ª série. Não foi uma experiência que eu gostei naquele momento. De fato uma profissão muito difícil, você precisa ter uma aptidão muito grande. Então eu resolvi fazer um mestrado, falei, não, eu vou fazer um mestrado porque eu quero atuar no ensino superior. Fui fazer um mestrado na UFPA em Salvador, eu sou formado pela UESB, e quando eu terminei o meu mestrado, eu vi uma escolha para fazer. Eu tinha a possibilidade de fazer o doutorado, inclusive até fora do país, e tinha a possibilidade de voltar aqui para lecionar. Eu acabei optando, vim dar aulas de uma faculdade particular aqui até Santo Agostinho, começo a dar aulas, gostava, achava interessante, mas ainda não estava realizado completamente naquilo. Passo boa parte do tempo de minha carreira assim, profissional dando aulas, talvez 8, 9, 10 anos. E sempre gostei de esporte. Só para resumir a história, conheço o beach tênis, começo... aí volta um pouco do início do podcast, né? Entra nesse momento que a gente começa a pensar em promover o beach tênis, mas ali até então eu só queria jogar. Em um certo momento, quando penso na sociedade, vou empresariar para diminuir a carga horária de sala de aula, porque de fato é muito difícil. E nesse meio tempo eu começo a ensinar Larissa, porque eu tinha uma certa aptidão, começo a ensinar a amiga de Larissa, e aí a galera começa a falar, legal, você tem jeito para isso e tal, e eu, loucura, para com isso, sabe o quê? Aí a gente vai para um cenário que a gente descreveu e que você comentou, em que o beach tennis está em pleno crescimento e não tem profissionais para ocupar as posições, a gente estava abrindo um negócio e não tinha professor. O que eu fui fazer? Vou fazer as qualificações para, pelo menos, me sentir capacitado. Mas isso tocando minha carreira. Desculpa interromper. E tem curso para professor? Tem. Existe o órgão que é responsável por isso. Está vinculado, inclusive, a essa Federação Internacional que eu citei, que é a CBT, Confederação Brasileira de Tênis. E é tudo regulamentado, tem uma hierarquia dos cursos, enfim. Certo. E aí começo a ir para os cursos, mas ainda na ideia assim, bom, eu vou... entender e tal, mas isso ainda não é para mim. A gente, nesse momento, traz um professor de Porto Seguro, um menino que trabalhou aqui bastante tempo
com a gente, que é o Diego Giovannini. Eu tive uma aula com ele. Ele está em São Paulo hoje, ele pretende estar lutando para uma carreira de atleta profissional, então por isso que ele vai para São Paulo. E aí eu comecei a ter que ir para as quadras. Aí o pessoal me convenceu pela dor. É o seguinte, a gente montou um negócio, nosso dinheiro está aí, você vai ter que dar aula, porque não vai ter. Beleza, e eu vivendo esse conflito e o pessoal dando feedback sempre positivo e tal. E aí eu me dividindo, só que a coisa foi começando a ficar um pouco pesada, sob a perspectiva de cansaço físico mesmo, me dividindo muito. Chega um momento, inclusive, que eu faço um movimento que ninguém esperava. Eu saio do beach tennis totalmente. Eu converso com os meninos, falo, infelizmente não vai dar pra mim, eu não tô conseguindo me manter saudável nisso. É um momento, inclusive, que eu saio da sociedade da Arena. Eu falo, eu vou me dedicar à minha carreira de professor. Professor de física. De física, exato. Professor É sempre professor. E é nesse momento, inclusive, que eu me descubro que eu sou professor de formação. É interessante que é um momento pessoal meu muito importante na minha vida. Certo. Quando eu faço esse retorno, um amigo meu, compartilha isso com ele, eu falo, eu sei que eu vim aqui para ensinar. Isso eu tenho convicção. E é isso que eu vou fazer. Só que eu não tinha virado o clique que seria de beach tennis. Eu faço um movimento de voltar. Inclusive, volto a dar aula de ensino médio, cursinhos, e loto meu horário. Isso foi final de outubro agora, recente. Agora. Foi agora? Outubro, fim de outubro para início de novembro. Você fez a direção, tudo bem, ensino, mas o lado... exato, o lado que eu não deveria ter ido. Ele tava tentando fugir do que a vida tava chamando. Mais ou menos isso. E aí o que acontece? Aí a galera começou a me procurar. Não, volte, dê uma aula, dê duas, tal. Eu, não, eu quero, na verdade, me desconectar, quero só praticar, adoro praticar, vou continuar, mas vou focar na minha profissão. Aí a demanda começou a aumentar, a galera pedindo. Eu falei, eu vou fazer um teste. Certo. Dezembro, minhas férias. Eu vou pegar dezembro e janeiro e vou abrir mão das minhas férias e vou dar aula de beach tennis. Certo. Se o negócio der certo, porque também tem as questões de preocupações financeiras, obviamente. Se o negócio der certo, eu volto. Beleza. Eu conversei com o Lário, tô querendo voltar e tal. Acho que eu entrei aí, né? Exatamente. Exatamente. Tô querendo voltar e etc. E você entrou no cenário, inclusive, você ainda fazia aula no sábado, no pequeno espaço que sobrava, depois que a gente ampliou. Resumo da história. Me descobri, encontrei a verdadeira sala de aula que eu gosto e me encontrei enquanto professor. Porque até então, não que eu acho que não seja necessário nada, mas eu... Enquanto professor de física, adoro física, dou minhas aulas de física, mas no cenário do beach tennis eu me encontrei muito mais, porque eu consigo aliar o profissional ao prazer. E aí, pra mim, foi onde a mágica aconteceu. Quer falar sobre isso aí? Eu ia falar o que eu falei pra você mais cedo. Se Neto ele é capaz de ensinar o que ele não sabe, imagina o que ele domina. Né? Então, assim, e todas as vezes eu falo pra ele, eu sou sua amiga chata. Porque todas as vezes que ele quer fugir, eu puxo ele e falo, não, peraí, você não pode fazer isso. Como é que você vai desperdiçar o talento que você tem? Neto, no dia de folga dele, ele tá na arena jogando. Então, assim, eu falo, não tenha medo de aceitar o que você nasceu para fazer. E ter pessoas, assim, você gosta de ensinar e os alunos gostam de você, né? Que é também ainda bem, né? Eu gosto mais ou menos, né? Os alunos gostam, que é bastante tempo. Eu estava observando com o Léo, você observa tudo lá, os detalhes, né? Foi hoje na aula lá com o Manuel, você está pegando... o dedo e tá, eu sou muito preocupado. Isso é muito importante, não é todo professor que não sei se você já percebeu, quando o Neto está dando aula... Normalmente, quando os professores estão dando aula, mas tem alguns que são mais ligados ainda nisso. A gente não vai na quadra falar com eles, porque a gente percebe que quando eles estão ali, eles só estão ali. Então, assim, nada mais de fora. Ele costuma falar isso, inclusive. Ele fala, inclusive quando ele dá aula pra gente. Quando ele tá dando aula, não adianta você chamar a Neto pra falar sobre qualquer outro assunto com ele, que pra ele não importa. Então, não tem como a pessoa não fazer bem o que ela dedica toda a energia. Eu me conecto àquele mundo ali. Isso é legal. A gente até brinca, a Lari falou isso, existem as demandas da arena como um todo, por mais que seja professor,
existe um aluno que chegou, que quer trocar um horário, quer fazer uma pergunta, e aí as meninas vinham. E às vezes eu sou muito preocupado com o tratamento que eu dou às pessoas. Eu acho que todo mundo merece um ótimo tratamento, mas às vezes elas vinham e eu não conseguia dar conta dessa demanda. E aí, por isso que até ela comentou, eu falei, Lara, é o seguinte, não é porque eu tratei você mal, não é porque... Mas é porque ali eu não consigo, minha atenção e foco tá ali. Eu já percebi, né? Que, assim, quando o cara tá focado, assim, você passa do lado, mas tá focado na... Às vezes até me preocupa, Sandro, eu tô dando aula, vocês passam ali, às vezes vocês falam comigo, e aí às vezes, tipo, é como se minha mente, depois de uns 10 segundos, puxa, eu não falei direito com o Sandro, porque eu tava... Não, mas eu percebi, mas isso é caso do cara que tá focado ali na aula, né? Mas ainda falando aí do mercado de professores, como é que, Lari, que é, além de jogar beach tennis, é gestora, né? Sim. Como é que você visualiza isso? Vocês optam por treinar o seu professor, vocês trazem professor de outro local, como é que você vê esse cenário de professor? Então, eu não sei se por providência divina, por mérito, pelo amor que a gente tem pelo que a gente faz, mas o fato é que até hoje a gente não teve problemas com professores. A gente, desde que a Arena começou, né, que Neto começou a dar aula também, e como as pessoas têm ele também muito como referência, a gente nunca teve problemas. Então, a gente conseguiu capacitar a gente daqui de Vitória da Conquista mesmo, Certo. e conseguiu trazer pessoas de fora que conheciam a Arena, que sabem do nosso comprometimento, da nossa responsabilidade, e que compraram a ideia junto com a gente. Então, Entendi. graças a Deus, sobre esse problema, eu não consigo falar. Muito embora é um mérito dessa gestão deles, porque professor é extremamente escasso hoje no mercado. É porque eu já vi gente comentando, não da Arena, né? Você falou, a Arena está bem servida nesse sentido, mas de outros, vamos dizer, de outros serviços. Não é um cenário, inclusive, assim... Que não tem essa preocupação que você tem. Inclusive, assim, eu até faço uma defesa, assim, porque às vezes é natural se falar muito do que está sendo praticado em termos de ensino de beach tennis, mas a procura está tão avassaladora, Sandro, que não consegue formar profissionais qualificados no mesmo tempo da quantidade de pessoas que entram. Entendi. Então, esse é um cenário que a gente vivencia. E aí, claro, evidente, volto à fala, a Arena ela é muito perspicaz e sabe em saber fazer as escolhas e também oferecer as condições que o profissional queira vir. Mas não é fácil. Hoje a gente tem... Eu até costumo falar para os meninos. Marina, por exemplo, está lá, chegou mais recente. Eu falei isso para ela quando eu era sócio ainda. Lari vai falar. Ela falou, eu passei em educação física, eu vou fazer o curso. Eu falei, eu acho legal. Agora, se eu fosse você, eu iria fazer aqui. Porque tá batendo uma oportunidade na sua porta que talvez ela não bata novamente. Ainda bem que bateu mais uma vez e ela veio. A Nina, né? Nina, exatamente. Mas o cenário está bem favorável para quem é professor e difícil para quem é gestor. Uhum. E difícil para quem é gestor, porque, de fato, a demanda é muito grande. E você já respondeu, na verdade, né? Mas vocês percebem que vai haver ampliação de quadras e tal, de Conquista, não especificamente da Arena. Tem muita gente procurando, né? Sim. Porque você que é gestor, como é que você lida com ele? Tem muita gente procurando? Inclusive, tem vaga, não tem vaga? Como é que funciona? Para nós, é muito interessante que realmente amplie o número de quadras em Conquista. Porque, assim, a gente tem uma cidade muito grande, a gente, por mais que a gente queira, a gente não consegue abarcar todas as pessoas interessadas em beach tennis. E é um esporte que merece crescer. Pelo que ele proporciona para as pessoas que praticam, ele merece ser maior do que o que ele é. Tem espaço para todo mundo, tem, né? Com certeza tem. E assim, eu e Dourado, né? Nós somos extremamente gratos. Eu acredito que na Arena, hoje, a gente tem um quadro de professores de excelência. São pessoas comprometidas, que têm uma técnica muito boa. Então, assim... E todo mundo que passou lá, né? Foi sempre assim. Todo mundo. E o quadro... Que passou, todos os professores que Sim. passaram lá, todos permaneceram, saíram muito felizes, tem uma relação muito boa. A gente tem... Porque entre a gente... Não é... A gente não fala isso, a gente vivencia. Entre a gente tem uma relação muito boa. Então, o nosso quadro de funcionários também são pessoas de muito compromisso, que se preocupam em tratar as pessoas com a decência que elas merecem ser tratadas. A gente se preocupa em ter um ambiente que a gente possa receber as pessoas e que elas se sintam bem, porque a gente consome do serviço que a gente oferece. Tudo que a gente oferece na Arena hoje, a gente consome antes de oferecer para o outro, né? Para ver em que condição ele está, para ver o que ele pode ser melhorado. E
eu costumo dizer, eu e Dourado, né, que a gente conversa muito sobre isso, que no dia que a gente entender que a gente já fez tudo que podia, a gente fecha a arena. Porque a gente sempre tem muito mais a melhorar. Sim. E é isso que a gente busca. É por isso que, como eu falei, o reflexo disso é você ir lá praticar o beach tennis, assistir uma aula e ter uma sensação agradável, que o ambiente é muito, muito bom. É o reflexo do que você está falando aí, na verdade. Netinho, como é que é dar aula de beach tennis? Como é que é? Tipo assim, ó, os alunos que você dá aula só num nível, tem turma mais nova, turma mais veterana, porque... Vou começar pela primeira pergunta. Não tem coisa melhor. Por quê? Porque para quem gosta de ensinar, ter pessoas que querem aprender é o ingrediente necessário para a relação dar certo. Então, assim, o grande ponto, e até conectando com a minha história, que me fez apaixonar mais ainda pelo beach tennis, é exatamente isso. É eu estar em um ambiente em que eu vou promover o ensino e as pessoas estão interessadas no aprendizado. Que nem sempre isso no ensino convencional acontece. É um problema maior a ser resolvido. E sim, a sua segunda pergunta, eu dou aula a todos os níveis. Eu dou aula desde o aluno que está aprendendo a pegar na raquete ao aluno que quer chegar nas categorias mais altas. Eu permeio aí por todas as classes, as categorias. Legal. Ó, a gente está aqui meio que já finalizando. Eu até queria aqui agradecer aqui pessoalmente aqui a Netinho. Ele me convidou para jogar com ele. Teve a coragem de me convidar para jogar com ele a 30 mais. A 30 mais. Por problema pessoal, eu não vou poder agora, mas aí eu vou cobrar depois. Aí Você eu vou tá deixando registrado já? Tá registrado, viu? Ele não quis esquecer de reforçar o convite no outro momento. Tá registrado aqui. O próximo torneio já vai abrir com nossa inscrição. Aí eu vou ter mais tempo para treinar também, né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela câmera e para quem quer praticar beach tennis, ou tem dúvidas, quer praticar, o que eles devem fazer e por que devem praticar o beach tennis. Vocês já falaram isso aqui, mas para reforçar. Não, claro. Primeiro Netinho, depois lá. Tá, então, como a gente falou aqui ao longo de toda a nossa conversa, o beach tennis é um esporte fascinante. Ele consegue trazer pessoas que nunca praticaram esporte, de todas as idades, de todos os gêneros, e consegue promover essa integração com pessoas que já praticam há algum tempo de maneira muito rápida. E eu acho que isso é o fator mais fascinante. Então, você, com um mês, está jogando com pessoas que já têm 6 meses, coisa que outro esporte não traz. E isso vai trazer benefícios extras, que é da convivência. Você está em um ambiente que tem pessoas que gostam, que comungam do mesmo desejo que você, que promovem o bem-estar, a saúde, felicidade. É um ambiente fantástico. Todos os locais, não vou dizer que é só aqui, todos os locais que a gente passa, todas as viagens que a gente faz, as pessoas que se conectam com o beach tennis são pessoas muito boas e que trazem muitos benefícios pra gente. Beach tennis venceu, né? Beach tennis venceu. Vai lá, Lara. Eu sou suspeita para falar sobre o beach tennis, porque o beach tennis mudou a minha vida em todos os sentidos. Eu sou formada em Direito, né? Eu estava desencantada com a advocacia. Comecei a praticar beach tennis. Eu nunca gostei de atividade física. Beach tennis foi o meu primeiro esporte que, de fato, eu amei fazer. E a arena começou em outro formato, né? E aí acabou surgindo a oportunidade de atuar como gestora da arena. É um lugar que eu amo. Eu acho que o beach tennis, ele vai para além das quadras. A oportunidade dos relacionamentos, o cuidar de si, o cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física também. Ele me despertou para a vontade de melhorar a alimentação, de ir para academia, de procurar coisas que me tragam mais para próximo de mim mesma. Então, eu acho que o beach tennis, ele tem um poder real de transformar mesmo o estilo de vida. É um estilo de vida para qualquer pessoa. Então, assim, só experimentem. Pronto. E não é uma religião. Não é uma religião, não. Ainda não. É quase isso. Eu faço essa brincadeira porque os praticantes do beach tennis se comportam como se fosse... A gente quer sempre converter a pessoa para vir. Mas não é porque é por nada, não. É porque, de fato, é muito gostoso. É gostoso. Essa fala de Lari deixa claro muito bem isso. A gente quer compartilhar isso com todo mundo, né? Venham para cá jogar beach tennis. Isso. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Eu vou pedir para o pessoal da edição
deixar um link aí depois da arena, tá? Para quem se interessar, entrar em contato. Valeu, até a próxima, pessoal. Valeu, Tchau. tchau.